Bom, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta a mais um programa, né? Depois de ter passado um tempo fora, né, Teixeira? Talvez você estava com saudades. Mas hoje retornamos com convidados especiais, né? E aí, um deles é o Dr. John, que inclusive faz parte aí desse nome. Meu nome não é John, depois eu vou contar a história porque, né? E também o Dr. Roberto, tá? Sejam muito bem-vindos. Eles que são da Faculdade SECAP. E hoje a gente vai bater um papo muito legal sobre educação, sobre formação de profissionais. E você vai, com certeza, gostar dos conteúdos que a gente vai lançar aqui durante esse episódio, tá bom? Então fica ligado, acompanha a gente nas redes sociais, que tem muita novidade surgindo. Bom, começando aqui, queria agradecer desde já a oportunidade, né? Porque para mim é uma grande oportunidade tê-los aqui. Hoje a gente está fazendo fora do horário que a gente costuma fazer, mas o nosso objetivo sempre é trazer pessoas de peso para contribuir, né, com as pessoas que nos ouvem, que nos escutam também. Então, queria agradecer desde já a disponibilidade de vocês, de poderem ter vindo aqui. E quero que vocês se apresentem, né? Dr. John e Roberto, sejam muito bem-vindos. Tem uma câmera aqui olhando para vocês também, fiquem à vontade. E o palco é de vocês, o microfone é de vocês. Dr. John já está bem habituado, né, Robertinho? Aí fica tranquilo. Robert, se apresenta. Pessoal, meu nome é John, então antes de mais nada quero agradecer a vocês, Jonas, pela oportunidade, quero saudar os seus seguidores, um forte abraço a todos e me colocar então à disposição para esse bate-papo aí que com certeza vai ser muito produtivo para todos. Legal, então, interessante que ele já começou falando, né, Teixeira? Meu nome é John, o dele é John mesmo, viu? Pois pra é, rebater pessoal. O nome do quadro, né? Para rebater, isso aí. Meu nome é Roberto, bom dia a todos, a gente está aqui à frente da Faculdade SECAP, né? E agradecer a oportunidade de estar aqui participando do programa, né? Que seja o primeiro de muitos. Né? É sempre uma honra poder trazer um pouquinho da história da faculdade, poder contribuir com a formação do pessoal. Que bom, Roberto. Bom, como já falaram, né? O Dr. John e o Roberto são hoje as pessoas responsáveis pela Faculdade SECAP, que hoje é uma instituição que oferece cursos de graduação, né? Então tem toda uma trajetória por trás disso tudo e acho que o senhor, Dr. John, sem dúvidas é um espelho para muitos profissionais. Eu particularmente já falei diversas vezes, né, que o senhor era um espelho para mim e também para outros profissionais, porque a gente consegue ver o sucesso de fato, né? Porque o sucesso se torna algo muito pessoal também, mas a gente sabe o quanto o senhor vive, né, os seus sonhos, os seus projetos. E hoje ter a Faculdade SECAP aqui na nossa região realmente é um grande presente para todos nós da odontologia. E a gente vê o quão é congruente, né, a Faculdade SECAP e o Dr. John. Porque acho que as pessoas que estão lá, desde a pessoa que está na portaria até vocês da direção, estão todos alinhados com um propósito que eu acho que é de formar um profissional. E eu acho que o objetivo ele vem se tornando maior a cada dia que passa, porque os desafios eles vêm, né, Dr. John? Então, eu queria que o senhor começasse a falar um pouquinho da história da Faculdade SECAP, né, que antes não era faculdade, né, que começou pequenininho, mas talvez com uma audácia muito grande, que eu sei que o senhor já tinha na sua cabeça um sonho para tornar hoje o que é a Faculdade SECAP. Sem dúvida, João. A Faculdade SECAP, ela tem muito de idealismo, sabe? Pela trajetória, pelo trabalho de formiguinha que a gente enfrentou ao longo desses anos, se não tivesse um idealismo muito forte, talvez ela não tivesse emplacado e chegado ao estágio que ela está hoje. Porque você sabe que o início de uma empresa, ela passa por seus altos e baixos, muitas dificuldades. A primeira das dificuldades foi quando a gente fundou a escola em 2007, que a escola foi fundada como centro de pós-graduação em 2007, nós não tínhamos faculdade de odontologia na região. Então você imagina o que é você ter um curso de pós-graduação numa região onde você não tem a graduação para constantemente estar ali enviando alunos para você especializar. Porque nosso forte, nosso naipe, era exatamente a pós-graduação, a especialização. Quer dizer, então você tinha alunos durante aqueles 4, 5 anos, você tinha alunos que passou por 3, 4 cursos de pós-graduação e era assim que rodava a escola. Quando veio a primeira graduação em 2011, aí a gente já caiu numa zona de conforto, porque todo mundo que se forma quer se especializar. E aí a faculdade já estava pronta, a faculdade foi quem primeiro saiu nesse sentido de pós-graduar o nosso cirurgião dentista. A gente não tem o menor receio, e seria falso modesto se nós não assim disséssemos,
que a odontologia caririense é antes e depois do SECAP. A gente fala isso com plena consciência, porque a gente sabe a natureza, a consistência dos trabalhos que existiam, dos trabalhos odontológicos que existiam antes do SECAP e depois do SECAP. E a educação, como você sabe também, muda vidas. Então, aquele nosso aluno que passou pela faculdade SECAP, também do ponto de vista profissional, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista social, conheceu uma ascensão pelo fato de ter buscado a educação continuada. Que essa educação continuada antes era um privilégio de poucos. Você tinha que ir embora, você tinha que sair daqui, ir embora para São Paulo, ir embora para Recife, Fortaleza, ou, pelo menos, na minha época, pelo menos era assim, se submeter a toda semana você estar viajando para o Recife. Você vê o seguinte, eu fiz minha primeira especialização em Recife, não existia nessa época escolas particulares, só existia federais. E as aulas eram de terça e quinta semanal, toda semana você tinha que estar no Recife. Não era como hoje em dia que você condensa tudo em 3 dias, não era semanal e era de terça e quinta. Quer dizer, quem em plena consciência tinha coragem de enfrentar isso aí? Tá entendendo? Porque você tem que abdicar de muita coisa para você fazer isso. Tanto é que foi uma trajetória muito sofrida. E baseado nessas minhas viagens penosas, porque eram semanais, é que eu vi que a gente aqui tinha um campo aberto, um mercado aberto, que era exatamente evitar que o nosso cirurgião dentista, que o nosso colega, que a nossa categoria passasse por essas intempéries pelas quais eu estava passando. E aí quando eu voltei, já voltei com a ideia fixa de mais adiante uma escola de pós-graduação. Bom, os anos se passaram, a gente adquiriu aquele terreno que você conhece lá ao lado do Medical Center, e com a aquisição do terreno, que já foi pensando também na escola de pós-graduação, e mais o incentivo de alguns colegas, porque nossos colegas nos incentivaram muito, foram muito parceiros nesse projeto. Tanto é que o nome SECAP, ele não foi escolhido por mim unilateralmente, ele foi colocado em votação para um grupo de colegas, e tinham vários nomes, e os colegas escolheram esse, SECAP, Centro Caririense de Pós-Graduação, que hoje em dia, com a advento da faculdade, foi acrescentado um E, que é um E de excelência na especialização, excelência na pós-graduação, excelência na extensão. E a faculdade SECAP está assim, a faculdade está constantemente crescendo, como eu falei, é movida por idealismo. O idealismo, então, ele faz coisas mirabolantes que extrapolam o financeiro. Então, não é uma faculdade que veio para você estar com ideia fixa de empresa, aquela ideia empresarial de você ganhar dinheiro. Não. Boa parte desse financeiro é revertido em prol do nosso colega. Tanto é que você é testemunha viva das ações que estão acontecendo na faculdade. Ações que procuram realmente colocar essa faculdade na vanguarda, como sendo uma das pioneiras, uma das de destaque na nossa região, no nosso Ceará, no nosso Nordeste. Entendeu? Falar da faculdade SECAP, a gente olha o brilho nos olhos que o senhor tem, né? De falar da faculdade, acho que essa história se repete. Eu me empolgo, né? Eu acho que isso faz parte, né, do processo, porque de fato você veste a camisa e defende aquilo com unhas e dentes. Mas eu particularmente tenho uma curiosidade, eu queria nesse momento aproveitar para entender um pouco da história do Dr. John, né? E não a história da faculdade SECAP em si. Mas como é que foi a história do Dr. John? Porque, sem dúvidas, como eu lhe falei, né, no início da fala, serve de exemplo, e acho que o exemplo ele arrasta, e o sucesso ele é provado com as provas que a gente tem no dia a dia. E hoje, sem dúvidas, falar do Dr. John traz um exemplo dentro da odontologia. E eu queria entender qual foi a história do Dr. John, como é que tudo começou, né? Como é que o profissional Dr. John começou a fazer a faculdade, como foi a infância, quais as dificuldades, porque a gente sabe que há alguns anos atrás tudo era muito mais difícil, né? E a gente precisava ter muito mais do que vontade para conseguir as coisas. E eu queria ter essa oportunidade de poder ouvir um pouquinho da história do Dr. John e sim, né? O profissional Dr. John. É uma história de superação, sabe, Jonas? A gente, como você sabe, eu sou oriundo de Serra Talhada. Meus pais sempre valorizaram muito a educação. Meu pai particularmente valorizou muito, principalmente a autonomia, você ter uma profissão autônoma. Mas durante toda a vida eu estudei em Serra Talhada, em escola pública, em escola estadual e tal. E aí, quando chegou a época de vestibular, já no 3º ano, sim, aí eu fui para o Recife para me preparar para o vestibular, né? Chegando no Recife, fiz cursinho lá no União, Colégio Contato, e aí
fui aprovado em odontologia na Federal, porque nessa época você não tinha essa diversidade que você tem de faculdades particulares. Você só tinha estadual, federal e tal, e no meu caso eu fiquei na Federal. E aí me formei em 82. Claro, durante esse período, um período também de dificuldades, sabe? Porque odontologia é um curso caro, morei em casa do estudante, 2 anos, quando cheguei no Recife, que era aquele ano de cursinho, 3º ano corrital, a gente ficou em apartamento, mas depois quando passei no vestibular, fui para a Casa do Estudante de Pernambuco, morei lá na Casa do Estudante de Pernambuco 4 anos. Quando estava me formando, o pai de Eliane deu para ela um consultório, eu vim trabalhar com ela no consultório dela, a gente trabalhou juntos no consultório. E aí a gente trabalhou... Vocês se conheceram na faculdade? Foi, se conheceram na faculdade, era minha colega de turma. A gente começou, as aulas começaram em maio e a gente começou a namorar e namorou o curso todo, nunca acabou, namorou o curso todo. E aí, quando a gente veio, aí vim trabalhar com ela no consultório dela e a gente trabalhou dessa forma até mais ou menos 1989, quando então eu fui para o Recife fazer a minha primeira especialização. Fiz especialização em prótese. Mas o consultório era em Missão Velha. Missão Velha. Era a família de Eliane de Missão Velha. E aí, quando eu fiz a minha especialização em prótese, nessa época nós não tínhamos especialistas na região. Tínhamos alguns colegas fazendo prótese, mas assim, registrado do conselho. Eu lembro que o doutor Romildo, na época, ele estava fazendo cirurgia e ele fez até uma pesquisa no CRO e naquela época só tinham dois profissionais especialistas registrados no conselho. No caso, estava eu na prótese e ele na cirurgia. Para você ter uma ideia de como, naquela época, a educação... Acho que hoje você não concebe mais um profissional que não seja especialista. Hoje, praticamente, todo mundo é especialista. Mas, na época, registrado no conselho, só tínhamos nós dois. Então... estamos falando de outro tempo, né? De outra época, de dificuldades. E aí, Jonas, quando eu terminei a especialização em prótese, não fazia sentido estar numa cidade menor. A gente tinha que escolher realmente a cidade maior porte do Cariri. Por quê? Porque era um mercado totalmente aberto. E qual é a cidade maior porte do Cariri? No caso, aquela cidade estava em extensão, seria essa que engloba o Triângulo Ajubá, Juazeiro, Crato, Barbalha. E a gente aí se fixou em Juazeiro. Primeira semana aqui em Juazeiro, muito difícil. Naquela época, tinha um colega que estava se candidatando a vereador e estava vendendo, então, o consultório dele para investir o dinheiro na campanha. E aí eu vendi meu carro e comprei o consultório dele, comprei um carrinho mais modesto, comprei o consultório dele e me instalei na Clínica Geral do Homem. Primeira semana sem aparecer ninguém, coitado. Pensa numa dificuldade. Aí falando com ele, não, eu vou te levar... Na Aparecista é o lugar onde ficam os consultórios, coisa e tal. E a gente foi lá para Aparecista, onde então eu aluguei uma sala lá com o doutor Neilson de Paula, que é neurologista. E o doutor Neilson tem uma clientela formidável, fantástica. Muita gente, o pessoal ia lá para o doutor Neilson se consultar, via que tinha um dentista, ia ficando. E aí, Jonas, isso aí aliado à dedicação, porque realmente a gente sempre se dedicou muito à odontologia, sabe? Além da gente ter uma visão de estudo, a gente sempre estudou muito, sempre foi muito estudioso. Por exemplo, quando eu fechava meu consultório, eu não ia para casa, eu ficava no meu consultório, com manequins, estudando, treinando, praticando. E a gente sempre buscou a educação continuada. Então, isso aí, de certa forma, houve um reconhecimento por parte da população em relação à natureza do trabalho, em relação a essa dedicação. E aí, de lá para cá, a gente foi só expansão, sabe? A clientela muito boa, uma clientela muito diferenciada, como ainda é hoje em dia. E aí, Jonas, essa foi nossa primeira especialização. Quando foi em 2005, aliás, em 93, que a implantodontia, que era uma disciplina que eu admirava muito, inclusive tive algumas disciplinas de implantodontia na especialização em prótese. Ela foi reconhecida como especialidade, porque até então não existia essa especialidade em implantodontia. Ela foi reconhecida em 93. Em 95, então, resolvi fazer minha especialização em implantodontia, já que ela agora era especialidade. E fiz de 95 a 97. Aí foi que o boom de expansão foi grande, porque não tinha especialistas em implantodontia. Aqui praticamente houve uma época que estava aqui 3 profissionais só fazendo implantodontia. Então isso aí colocava você, Robert, na vitrine, né? Colocava você como vitrine. E aí, meu amigo, a partir daí veio o mestrado em Campinas, depois do mestrado veio o doutorado, do qual o Wagner foi meu colega de doutorado, o Wagner que é seu coordenador lá no seu mestrado. E aí
meu querido, não, você vê que foi uma história da qual eu não me arrependo, faria tudo novamente, mas uma história toda traçada em cima da educação continuada. Eu acho que o segredo desse sucesso profissional que veio desta parte ao longo desses anos foi a educação continuada. Por isso eu incentivo tanto os colegas à educação continuada. Por isso que eu sempre falo, sem educação continuada, fica estreito a sua área de atuação. Você tem que militar sempre na educação continuada e nunca pensar que você já está pronto. Você sempre tem que continuar, sempre tem que buscar. E aí, meu querido, associado a essa história, então veio a história paralela do SECAP, que nos deu mais destaque ainda. O SECAP foi um grande desafio, para você ter uma ideia. Quando eu fui fundar o SECAP, quando a gente foi lançar a pedra fundamental do SECAP, tinha colega que olhava para mim, porque o SECAP fica em frente ao meu consultório está aqui, o SECAP está aqui em frente. Tinha colega que olhava para mim e dizia, você é maluco, você colocar 12 profissionais a cada semestre aprendendo implante, vai ensinar a cobra a te morder, Você vê o desafio, é a mentalidade da época. Uhum. Não, mas aí a gente encarava o seguinte, eu sempre lembrava da frase do Pedro I, antes que um aventureiro lance mão, você faz. Porque se eu não fizesse, claro, viriam pessoas de fora para fazer. Com certeza. Então, teria que ser daqui mesmo, né? A gente lançou a pedra fundamental e o SECAP, desde então, só sucesso. É um trabalho de formiguinha, mas como eu te falei, só sucesso. E outra coisa, e a criatividade, Jonas, porque a gente começou como pós-graduação em odontologia. Como a gente só tinha uma faculdade de odonto, a gente viu que havia necessidade de mesclar com outras áreas. O que é que a gente fez? Lançou os cursos técnicos, técnico em prótese dental, aqueles cursos técnicos que tivessem a ver com odonto. Uhum. Então lançou o técnico em prótese dental, isso aí foi em 2011. Técnico em prótese dental, técnico em ASB, TSB, e lançou também o técnico em radiologia. Então lançou 3 cursos técnicos que, na época, complementavam, tá? E outra coisa, o que há de se reconhecer, e que eu sou muito grato, nunca faltou o apoio dos colegas. Nós começamos nossos primeiros cursos, Jonas, todo domingo, vamos supor, chegava com a Eliane, os pais de Eliane moram em Missão Velha. Quando eu chegava de Missão Velha, o que é que eu fazia? Deixava a Eliane em casa e pegava uma série de panfletozinhos que eu mandava rodar nas gráficas e ia deixar debaixo das portas do consultório. Para você que o negócio era artesanal. Chegava lá em doutora Suzana, estava debaixo da porta da doutora Suzana, doutora Ela, doutora Fulano, doutora... Então, jogava panfletos embaixo das portas. Era o meu trabalho de domingo. Quando tinha qualquer curso extra, mesma coisa. E sempre contando com os apoios dos colegas. Os colegas reconheciam o esforço e os colegas compareciam e prestigiavam. Tanto é que teve colegas que faziam 3, 4 cursos e aí isso aí ajudava a rodar a escola. Hoje não, hoje o SECAP está no outro patamar, né? Está no outro exponencial. Hoje o SECAP é uma empresa profissional, é uma empresa de destaque. Você vê o seguinte, lá em São Paulo tem uma pessoa que foi fazer um tratamento numa escola lá em São Paulo e quando se identificou que era aqui do Nordeste, referenciaram o SECAP. De Juazeiro, lá tem uma escola muito... Aí referenciaram o SECAP. Quer dizer, e essa pessoa chegou aqui nos relatando. Para a gente é um orgulho muito grande, sabe? E de fato, para você ter uma ideia, o SECAP hoje extrapolou os muros do Cariri. Sim, hoje nós já temos 18 unidades na federação. 18 escolas associadas ao SECAP. Para você ter uma ideia como está a expansão secapiana. É isso aí. Mas falando assim, porque a gente sabe que nessa trajetória empresarial existe momentos em que a gente fica com medo. Fica com medo, Jonas. Qual seria aí o maior medo que o senhor teve? Qual época, né? E o que levou o senhor a continuar? Jonas, é assim, deixa eu te dizer. Eu sempre me dediquei muito ao trabalho. Houve uma fase que eu inventei de fazer curso de TPD. E para você ter uma ideia, eu bem fazia minha cerâmica, trabalhava até 10 horas da noite, como tu sabe. E ia queimar a cerâmica depois das 10, ficava até 2, 3 da manhã. Então eu sempre fui muito obstado pelo trabalho, muito dedicado ao trabalho. Graças a isso, meu consultório, ele sempre teve uma renda própria. Ele sempre teve uma renda boa. Então o que é que eu pensava? Qualquer despesa do SECAP, naquela época, né? Hoje não, o SECAP, como te falei, está usando conforto, mas naquela época, qualquer despesa do SECAP que por acaso, aquele mês, vamos supor, fosse no vermelho, no consultório faria o aporte. Eu faria o aporte daquela ali. Como já aconteceu, teve anos que no final do ano eu tive que fazer aporte. Teve curso que eu trouxe só para ter o curso aqui no SECAP, mostrar que tinha aquele professor conosco, mas que eu fazia o aporte do meu bolso. Uhum. E isso sem pensar, como eu te falei, se fosse um empresário normal, jamais faria isso.
Eu vou trabalhar no vermelho, vou trabalhar para uma coisa que não vai me dar lucro. Mas o SECAP é movido de idealismo, é aquilo que eu te falei. Muitas e muitas vezes, naquele início, o Roberto é testemunho, muitas vezes eu fui incentivado a não continuar. A não continuar. A não continuar. E eu nunca ia entrava no ouvido e saía no outro. Eu sabia que, Jonas, não tem como dar para trás a educação. Agora, principalmente com a graduação, com a vinda do Roberto, o mérito da graduação é do Roberto. Ia puxar essa bola aqui. O mérito da graduação é do Roberto, porque o que ele se dedicou... Meu nome não é John, viu? Meu nome não é John. O que ele se dedicou a trazer o curso de graduação e eu sei o quão trabalhoso é, o quão laborioso é, o quanto dispensa seu tempo. Quer dizer, se eu não tivesse essa figura mexa aqui ao meu lado, que é meu filho, eu não teria chegado onde a gente chegou, entendeu? Então, deixa eu te falar, então. Que era, Roberto, que eu cortei? Dos medos que o senhor teve. Dos desafios. Dos meus desafios. Então, a gente sempre trabalhou nesse sentido, de você como meu consultório tinha uma renda substancial, então eu não dependia do SECAP. Quer dizer, eu não precisava ter prolabore. Para mim, tanto fazia de vir dinheiro do SECAP como não vinha, tá entendendo, Jonas? Por quê? Porque meu consultório era autossustentável. E no SECAP, quando não desse, eu fazia cobertura. Então, graças a isso, se fosse um empresário na essência, empresário de essência mesmo, você não vai querer uma empresa que você está empatando, que não esteja lhe dando um prolabore mensal substancial, dado aquele investimento que você fez. Então, é aquilo que eu te falei, é obstinação, é idealismo, tá entendendo? Muitas vezes trabalhamos no vermelho, o consultório cobriu, tá entendendo? Então, Jonas, graças a isso, graças a esse esforço e com a vinda da graduação, a gente hoje está nesse estágio, nessa zona, que eu diria, de um conforto relativo, né? Relativo porque a gente está sempre buscando mais. Tá, a gente, puxando esse gancho, né? Eu tive a oportunidade de ficar alguns anos lá no Medical Center e via o quão o senhor era dedicado e muitas das vezes a gente saía lá 10, 11 horas da noite e ainda estava lá o seu carro e a luz ligada, né? E a gente sabe que tudo na vida é um equilíbrio e exige resultados. E o senhor é um profissional que sempre se dedicou e ficou claro aqui na sua fala que o trabalho é um dos pontos cruciais, que o senhor realmente se deleita sobre ele, gosta e faz porque ama. Mas a gente sabe que a família também é um ponto fundamental. Hoje sua família é formada por profissionais também da área da saúde, né? Sua esposa é dentista, tem filha dentista. E aí veio, né, o Roberto aí que somou a família. E aí um dos pontos que eu acho que são fundamentais, né, essa gratidão que o senhor tem de olhar que sozinho você não consegue mover o mundo, precisa de pessoas ao seu redor. E aí eu queria puxar aqui a bola pro Roberto, poder falar um pouquinho, né, Roberto? Você entrou nessa família e viu o quão era grande esse sonho do Dr. John, e em que momento você viu que poderia sonhar junto, né? Porque aquela frase do Raul bem famosa que eu costumo usar bastante, né? Um sonho que se sonha só é apenas um sonho, mas um sonho que se sonha junto se torna realidade. E, sem dúvidas, com a sua vinda para a faculdade SECAP, né, para o SECAP instituição, na época não era faculdade, deu-se para ver, né, de fora que começou-se a ter um lado mais, vamos dizer assim, mais empresarial, mais profissional, mais, vamos dizer assim, mais racional. Porque a gente vê que o Dr. John, ele ama, né, ele gosta, ele faz aquilo porque ele não está querendo ver nada em troca. Mas a gente sabe que precisa também de um equilíbrio. A gente não pode colocar só o amor, porque a conta precisa fechar. E acho que a sua vinda veio para somar. Mas em que momento você viu que ali era uma oportunidade, que aquele sonho também seria o seu sonho, que hoje, como o Dr. John já antecipou, hoje tem a faculdade SECAP com a graduação, muito do seu dedo, né, muito do seu esforço, da sua vontade de ir lá e trazer essas novidades para somar e engrandecer cada vez mais o SECAP. Jonas, essa história ela é longa. Eu conheci Bruna, né, minha esposa, que é a filha dele, em 2007, né? A gente foi se aventurar fui fazer uma viagem com meus amigos e acabei conhecendo Bruna no Brejo Santo, né? E de lá, né, com um mês a gente começou a namorar, né? E ela estudava em Recife. Aí, lógico, a menina estava em Recife, longe do pai e da mãe,
né? Eu tinha que conhecer os pais, pedir autorização para namorar com a filha dele. Foi quando a gente se conheceu, né? Aí a autorização foi dada, né? Toda a recomendação que um pai e uma mãe dão para uma filha que mora fora, né? E de lá já se passaram de relacionamento, né? Já 15 anos. Né? Então essa história começou em 2007, coincidentemente no mesmo ano da criação do SECAP. Você vê como esse ano de 2007 ele foi assim... Foi um ponto de inflexão, um ponto de inflexão na vida do Dr. John e na minha. Né? Foi um ano que eu comecei a namorar com Bruna e foi um ano que ele iniciou aí a trajetória do SECAP. E de lá para cá, né, a minha formação foi a formação na área do direito, né? Me formei lá em Recife. Sempre na minha trajetória lá na minha família, o pessoal todinho seguiu a carreira jurídica, né? E eu também dei continuidade a esse projeto, né? Fiz meu concurso público, eu sou servidor da Justiça Federal, eu sou funcionário público. A gente sempre realmente focou inicialmente na área de concurso, né? E quando foi em 2017... a gente retornou a morar em Juazeiro, né? Que quando eu passei no concurso, a gente foi morar fora, né? A gente morou já em várias cidades aí pelo Brasil, e a gente teve a oportunidade de voltar para Juazeiro em 2017, né? Quando a gente retornou, a gente sentiu no dia a dia, nas conversas, nas reuniões familiares, que o SECAP estava precisando que tivesse alguém da família dentro dele, né? Diuturnamente. E coincidiu com a minha realidade, né, em relação ao meu trabalho, que permitia que eu pudesse me dedicar, né, ao SECAP, mais do que Dr. John, porque o consultório dele realmente até tarde, Dr. Eliane também, e Bruna também. E daí, né, eu assumi, foi em 14 de fevereiro de 2017, né, que a gente iniciou os trabalhos, que a gente começou realmente a ficar lá à frente do SECAP. E foi pontuando, foi vendo como é que estava aquela análise naquele momento, o SECAP, o que é que podia crescer, o que é que podia trazer de novos cursos, o que é que podia ajustar na administração da empresa, que a gente pudesse fazer com que a empresa crescesse, né? De lá para cá, eu até fiz o curso de TPD também. Comecei a fazer o curso de TPD, mas eu vi, não, é melhor deixar a hora da odontologia com o pessoal. Se perguntar ele onde é o tuberto de Carabeira, ele sabe, viu? Né? Comecei a fazer o curso de TPD, comecei a entender, comecei a gostar. E hoje em dia eu posso dizer que a odontologia ela também faz parte da minha vida, né? Se brincar, faz até mais parte da minha vida no dia a dia do que o direito, né? A gente consegue pegar uma visão de fora, uma visão mais neutra, né, e tentar fazer realmente com que a gente consiga enxergar o que é que o mercado precisa, o que é que a população está precisando de curso, o que é que está precisando de tratamento, o que é que a gente pode trazer de novidade para o SECAP. E, graças a Deus, a gente tem conseguido, né, desempenhar um bom papel, a gente vê os resultados, vê os números. Em 2017, a gente tinham 7 turmas de pós-graduação, né, mensal, no mês, tinha 7 turmas rodando no SECAP, e hoje a gente tem mais de 25. Né? Hoje são mais de 300 dentistas que rodam mensalmente nas pós-graduações de SECAP. Curso técnico aí, a gente já está indo agora para 7 cursos técnicos, né? Além dos 3 iniciais que o Dr. João falou, a gente está agora com enfermagem, estética, segurança do trabalho e... Qual o outro? Segurança do trabalho, estética, enfermagem... Não estou me recordando do outro, mas já a gente já sai. Graduação, a gente está com 2 graduações. As vagas que foram pedidas em 2019 e autorizadas pelo MEC. Então, as vagas esgotadas a cada semestre. Né? Então, a gente vê que o trabalho está sendo bem feito. Né? A sociedade comprou a ideia da Faculdade SECAP. Isso vem sendo demonstrado através dos números. E quando você viu que a graduação seria... Porque a gente sabe que a pós-graduação é uma coisa, né? A graduação é outra. O nível de complexidade para se montar um curso de graduação, né, todos os trâmites legais, toda aquela burocracia que se tem para, de fato, oferecer um curso de graduação, não é como uma escola de pós-graduação, né, que pode ter uma outra instituição que pode certificar, Isso. Você pode convidar equipes que já têm um curso montado. Né, a questão de executar um curso de pós-graduação ela é mais simplificada quando comparada com o curso de graduação. Mas em que momento você viu que não, agora o SECAP vai se tornar uma faculdade
e a gente vai colocar um curso de graduação em odontologia, que eu acho que sempre foi um grande sonho Posso do responder Dr. essa? John, né? Com certeza. Essa ideia aí, ela surgiu com aquele congresso de 2017. Você estava presente no congresso de 2017. Sim. A gente sempre foi muito prestigiado. Para a gente fundar o SECAP, nós fizemos o primeiro congresso cearense de odontologia, que foi um sucesso estrondoso na região, isso em 2007. Em 2017, para comemorar 10 anos do SECAP, a gente fez o segundo congresso cearense de odontologia. E nesse segundo congresso cearense de odontologia, a gente chega conversando com a doutora Isabela, e a doutora Isabela foi quem praticamente levantou essa ideia. Porque vocês conhecem a estrutura aqui, por que vocês ainda não têm um curso de graduação? Já era para ter um curso de graduação aqui. E a gente também foi ver que a educação é uma área que não tem como dar para trás. Todo mundo quer formar seu filho, todo mundo quer colocar na faculdade. E aí eu entrei com o Roberto essa ideia, né, Robert? Foi. E aí complementa, Roberto. A gente foi buscar o Inácio. Foi atrás de uma consultoria, né, especializada. Né? A gente, se não fosse realmente aí, essa ideia inicial... Dr. João já tinha esse sentimento, eu acho que ele já tinha dentro dele esse idealismo, mas quem realmente, assim, soltou, assim, mais de maneira mais concreta, né, quem trouxe mais de maneira mais concreta foi a doutora Isabela Pinheiro, né, que hoje em dia ela também é consultora da gente em processo de reconhecimento do curso e etc. E a gente foi atrás de uma empresa especializada em abrir faculdades. Né? Essa empresa que a gente foi, já tinha aberto mais de 70 faculdades, já tinha sido até consultora também do Grupo C Educacional, né? Então já tinha um know-how na área, né? Conhecia, tinha relacionamento que podia ajudar a gente a abrir o curso de odontologia. E aí a gente foi atrás, eu fui me encontrar lá com o Inácio, lá em Recife, a gente marcou uma reunião e a gente foi tratar foi conhecer, fui passar para ele um pouco do panorama, como é que se estava a situação da faculdade, do SECAP na época. Toda essa história da pós-graduação, tudo isso a gente trouxe para ele, né? E ele fazendo o seu relatório, ele disse, não, o curso de odontologia você já tem, né? Agora é só questão de tempo, vamos dar entrada, né? A gente fica responsável pela questão daquele esboço inicial, do projeto pedagógico, né? Corpo docente também, pelo nosso network em relação aos dentistas da área e professores, a gente também já tinha as pessoas que precisavam para poder montar o corpo docente, né? Aquele corpo, pelo menos, da visita, né? Que precisa, pelo menos, ter até o segundo ano do curso. E a gente começou realmente a dar o pontapé inicial. A gente deu entrada no MEC, no projeto. O projeto durou, ao todo, né, quase 2 anos, a tramitação dele, né? De quando deu entrada até a portaria de publicação do credenciamento da faculdade. Né? E não tinha como a gente não abrir o curso de odontologia. Exatamente. Buscamos também colegas com expertise aqui na região, né? O Cássio nos ajudou muito, a Janine nos ajudou muito, a doutora Kafka. A gente montou um NDE, né? Aquele NDE inicial. E o pessoal já tinha experiência já em abertura de curso. Então, fantástico. A coisa sempre fluiu de forma muito positiva, sabe, É aquilo que o Dr. João diz. Você vê que a vida dele sempre foi movida pelo idealismo. Né? Mas ele tem um poder, ele tem uma característica que ele consegue pegar esse idealismo e jogar nas pessoas, né? Induzir as pessoas a comprar a ideia dele. Né? Quando a gente se reuniu na primeira reunião com o pessoal do NDE, todo mundo assim ficou extasiado com a ideia, né? com aquilo ali que poderia vir a se concretizar. E realmente todo mundo comprou a ideia, vestiu a camisa. A gente foi atrás dos outros professores que precisaria para compor o corpo docente. Né? E foi aguardar realmente os trâmites do MEC. Né? Você, quando vê de fora, você não está no meio da educação, você realmente você estranha. Rapaz, a pessoa abriu uma faculdade, como é que pode? Pergunta a ele aí, quantos amigos dele de formatura, da sala dele, tem uma faculdade? Ninguém. Porque se fosse fácil, todo mundo fazia. Com certeza. Né? Se fosse fácil, todo mundo fazia. Pergunta a ele quantas noites ele passou, até 10, 11 horas da noite no consultório dele. Isso, a gente sabe que para todo esforço tem que ter alguma recompensa. Né? Ele abdicou de várias coisas na vida dele para focar no trabalho dele, na formação dele. A gente vê que essa essência do SECAP da odontologia se deve, lógico, a ele, a todo o idealismo que ele teve, o empreendedorismo que ele teve, e ele sempre acreditar no projeto. Porque, como ele bem disse, uma empresa normal ia querer ver receita, despesa, tem lucro? Tem. Não tem. Não tem por quanto tempo você vai manter aquilo ali sem lucro? Né? Só que o idealismo, ele faz com que você aguente mais do que os outros. Né? Você tinha uma ideia, você tinha um sonho, e aquele sonho, o máximo que você puder fazer para aquele sonho manter vivo, você vai fazer. Né? E passou o tempo de tempestade,
né? A graduação, a gente vê que realmente deu uma virada de chave, né, na faculdade. A faculdade, desde o primeiro vestibular, a gente conseguiu ter números assim, até acima da nossa expectativa em relação a matrículas, né? No primeiro ano, a gente praticamente já tinha alcançado as vagas que a gente tinha pedido no MEC, né? E a gente vê que esse crescimento vem acontecendo, Jonas, a cada semestre. Exponencial, viu, Rob? Em relação à pós-graduação, como ele bem disse, a gente tem hoje 18 unidades do SECAP na pós-graduação espalhadas pelo Brasil, que a gente faz a certificação, né? Tá lá em São Paulo tem 3, tem agora, tá abrindo agora Sergipe, tá abrindo uma, Salvador tem outra, Mossoró, Imperatriz do Maranhão, São Luís, tem Roraima, tem São Luís, tem lá no interior de São Paulo, São José dos Campos, no Rio de Janeiro, em Brasília. Ou seja, você vê que o SECAP realmente ele saiu dos muros do Ceará, né? Tá tomando uma dimensão já continental, já a gente tá trazendo alunos aí lá para um parceiro nosso lá de São Paulo, alunos do Peru, que vão se especializar, o certificado saindo do SECAP. Ou seja, realmente... Em termos locais, SECAP tem sido a preferida no FIES, os alunos que fazem FIES, quando chegam no final dos números, são favoráveis ao SECAP. Então, assim, a gente está numa fase de expansão e de ascensão muito boa, sabe, Jonas? E eu acho que isso aí, como você sabe, nada cai do céu. Isso aí se deve ao reconhecimento do trabalho que a gente faz. Por exemplo, você vê o seguinte, o SECAP sempre inovando, né, Roberto? Agora a gente criou o laboratório de escrita, só para a publicação de artigos internacionais dos nossos alunos, estimular, incentivar nossos alunos a, além de fazerem, publicarem. Então está lá o professor Henrique Douglas, dedicado exclusivamente a essa função, escrita. Criamos agora o nosso ilha digital, do qual você é o contratado, e você está lá com a função o quê? De fazer a ascensão digital do SECAP. E igual a essas ações, várias outras ações associadas, procurando colocar o SECAP no estrelato, no auge, tá entendendo? No lugar que ele merece, que é um lugar de destaque. Acho que vale ressaltar, né, fazendo uma análise de toda a história do SECAP. É impressionante a cultura que se tem dentro do SECAP. A cultura organizacional do SECAP, ela faz com que todos que estejam lá, eles possam ser SECAP, né? De fato, possa fazer parte do sonho, entender que eles são peças fundamentais dentro desse processo. Acho que os próprios alunos também têm esse brio, né? Eles, pela oportunidade que eu tive de conversar com alguns, a gente consegue observar e ver no olho do aluno o quão ele é orgulhoso de ser da faculdade SECAP, né? E eu acho que essa cultura organizacional dentro da empresa, acho que é um dos principais pontos que hoje faz com que o SECAP se tornasse, né, essa grande empresa, essa grande instituição de ensino. Porque todo mundo tem acesso de uma forma mais simplificada, vamos dizer assim, sem tanta burocracia, ao diretor, aos professores, à coordenação. E, ao mesmo tempo, esse acesso, ele não negligencia as etapas que são importantes para educar o aluno. Porque a gente sabe que hoje, o senhor pode falar muito melhor, mas hoje, educar uma pessoa é uma tarefa muito difícil, né? Muito complicada, porque a gente sabe a quantidade de informações que as pessoas têm, né? Até a obesidade mental se tornou um problema de saúde também, porque a gente tem acesso a uma grande quantidade de informações num curto espaço de tempo. E a forma de tratar as pessoas ficou muito mais difícil, né? Então, até para formar um profissional, hoje é uma tarefa ainda mais complexa, né? Ainda mais complicada, porque nós temos uma geração muito imediatista, né? Então, olhar a sua trajetória, aí, que tem 40 anos de profissão, a gente vê que também passou por dificuldades, né? Que a persistência ela precisou existir junto com a disciplina, né? Precisou ter abdicações de vários pontos, com certeza teve que ter, mas para que isso tudo acontecesse, isso foi necessário, né? Não adiantava só eu ter um sonho de fazer uma faculdade, eu ter um sonho de criar um curso. Não era só o sonho, a gente precisa agir, né? E, de fato, essa ação, ela move montanhas, né? Então, hoje, ver a faculdade crescendo, e hoje eu tenho a oportunidade de falar com propriedade, porque como o senhor tocou no assunto, né? Hoje eu sou do time SECAP, né? Vesti a camisa e com um desafio muito, muito importante para mim pessoalmente, porque foi uma instituição que abraçou a ideia, né? Quando a gente chegou falando sobre o digital, realmente compraram a ideia
E esse namoro já tinha faz tempo, né? Foi só questão de tempo para as coisas acontecerem, mas acredito muito no tempo de Deus e tudo aconteceu no tempo certo. E a gente vê que a faculdade ela não está preocupada apenas com números, né? A gente vê outros grupos, né? Outras instituições de ensino que elas competem por valor, nem por valor, né? Vou mudar aqui, competem por preço, né? Querem colocar uma mensalidade mais barata, uma acessibilidade, mas a gente vê que vocês estão preocupados, né? Que nós estamos preocupados, não só com a questão de como a faculdade está sendo vista, mas como o aluno ele está sendo formado, né? Hoje, a Faculdade SECAP oferece, né, e vai oferecer ainda mais, a odontologia digital dentro da formação do aluno. Isso é um pioneirismo que, sem dúvidas, vai trazer um grande diferencial para o aluno que sair da faculdade. Ele já vai ter essa visão, que a gente sabe que talvez o senhor, né, com toda essa experiência, não teve a oportunidade de ter o que os alunos da Faculdade SECAP vão ter, né, como formação, vão sair mais à frente. Então, se esses alunos eles se espelham, eles veem essa trajetória, tenham um entendimento que vão existir tempos difíceis, mas que ele está à frente do mercado, isso sem dúvida vai fazer com que muitos do que estão na faculdade, eles possam ter sucesso dentro da odontologia, né? Mesmo que não seja fazendo um curso, né? Fazendo uma escola, mas tendo um consultório de sucesso, tendo papéis de destaque na sociedade. Eu acho que esse é o desafio da faculdade, é formar o profissional e ele esteja preparado para estar no mercado de trabalho, que a gente sabe que é muito competitivo, né? Jonas, uma ideia comum que eu tenho, Roberto, Eliane, a gente do grupo, uma ideia comum que a gente tem é que a Faculdade SECAP é a faculdade da humanização, a faculdade do acolhimento. O que não significa passar pano, mas significa você entender as necessidades do aluno, as necessidades básicas do aluno e você chegar lá. Então, o aluno está com dificuldades, a gente vai procurar ajudá-lo na sua ascensão. Como eu lhe falei, o que não significa que a gente não vá exigir desse aluno. Vai exigir, sim, e muito. Mas a gente vai tratá-lo de uma forma diferenciada, ver quais são as necessidades dele para ajudá-lo nessa necessidade, está entendendo? Outra coisa, a faculdade, como você falou, ela procura sempre sair na frente. Então, para isso, a gente tem uma matriz inovadora, né, Robert? Então, você ter, num curso de graduação, a harmonização orofacial, é padrão SECAP, meu filho. Quantas faculdades você conhece de harmonização orofacial na graduação? Você ter implantodontia a nível do aluno, fazer implante na faculdade, o aluno de graduação. Quantos alunos de graduação tu conhece que fizeram implante? Quer dizer, isso é padrão SECAP. Então, esse é o nosso diferencial. Uma matriz inovadora, a humanização, o aluno se sentir gente, se sentir bem tratado, tanto pelo aluno como pela direção. Não tem hierarquia, por exemplo, eu sou mantenedor da Faculdade SECAP. A hora que meu aluno quiser me abordar na faculdade para tratar um assunto, ele me aborda, eu levo para meu escritório, a gente conversa e tudo mais. Então, a acessibilidade, Roberto, diretor-geral, a mesma coisa, a acessibilidade é muito facilitada. Tanto é que a gente tem uma ouvidoria e a maioria das questões nem chega na ouvidoria, porque já resolvem logo com a gente vai passando, já senta com a gente e a gente já desenvolve, está entendendo, Roberto? Então, eu acho que esse é o nosso diferencial, sabe, Jonas? Além dessa inovação, além dessa vontade de fazer ciência, além do fato, que eu considero um fato, assim, relevante, eu ser dentista e sentir quais são as necessidades do nosso profissional e do acadêmico de odontologia. Porque é diferente você ser um empresário e você nunca ter passado pelos bancos de uma faculdade de odontologia, não saber quais são as dificuldades que um aluno ou um cirurgião dentista sente na pele. Como a gente foi aluno de odontologia dedicados que fomos, porque realmente fomos muito dedicados, dentistas dedicados que fomos, a gente sabe quais são as necessidades do nosso aluno, o que é que ele precisa para ser bom, para ele ser de destaque, porque não basta para a gente formar, a gente quer que realmente seja um profissional diferenciado do mercado de trabalho. Para isso, a gente exige muito dos nossos professores, tem constantes reuniões, tem cobranças, tem metas, então a gente sempre trabalha nesse sentido, sabe? Roberto quer fazer algum complemento? E ele sempre, nas reuniões que a gente tem do núcleo gestor e etc., existe também a cobrança, né, em cima da gestão de poder propiciar para o aluno tudo o que é de melhor, né? Você vê que tudo que tem de inovação a gente tenta partir na frente para poder trazer para o nosso aluno, poder fazer com que ele conheça, com que ele tenha contato, né? Você viu agora a gente está montando o digital na faculdade, já tem um scanner lá que está sendo já utilizado pelos alunos,
da graduação. Daqui a pouco o laboratório do digital já vai estar implantado. Tudo isso é inovação, tudo isso Robert, contribui. E vindo para uma realidade mais próxima, o instrumental, né, Robert? O instrumental, a faculdade já, isso aí é um diferencial enorme, pelo fato dele ter se formado em odontologia, ele ser um dentista, ele sabe qual é o gargalo do curso. O que é que o curso tem de dificultoso para aquele aluno que muitas vezes não tem nem o dinheiro do lanche. O que é que faz com que a pessoa desista do seu sonho? Quando a gente foi pensar nisso, a gente sabe que a lista de material do curso de odontologia, ela é um fator, né, que era dos responsáveis pela maior quantidade de evasão, né, da universidade. Então, o que é que a gente poderia, né, partir na frente e ajudar o aluno? Foi aí quando a gente se reuniu, teve essa ideia, foi trazida pelo professor João Paulo, da faculdade adquirir boa parte dos instrumentais, daqueles instrumentais duráveis, né? Não é aquele que acaba em pouco tempo. Que fosse duráveis, que a gente pudesse adquirir para emprestar para o nosso aluno que não tem condições. Né? Isso aí já foi vamos dizer assim, outra ideia inovadora, que a gente viu como isso impactou, né, na quantidade de matrículas, na quantidade de evasão que deixou de ter na faculdade. Né? E a gente vê que isso aí é mais um olhar diferenciado para o nosso aluno. Como o doutor João disse, é o acolhimento. Né? É você entender o que a pessoa está precisando e você fazer o máximo que puder para atender. Associa isso aí que você falou, esse prestígio instrumental, associa isso aí o fato de toda na faculdade sortear um consórcio para os alunos. Você vê que... Jonas, você rodou o Brasil todo. Me diga, fulano também, a faculdade tal também faz isso, sorteio um... Existe? Não existe. Não sorteia nem um kit acadêmico. Tu é uma porca ao Chuí, a faculdade SECAP é a única que todo ano sorteia um consultório de seus alunos. Você vê que a mentalidade da faculdade, ela é uma mentalidade voltada para o aluno. Né? Eu acho que isso aí se deve, a esse sucesso aí, também se deve a isso. Né? A gente tenta olhar a situação de cada aluno, a gente tenta ajudar o aluno o máximo que a gente pode, emprestando instrumental, fazendo sorteio de consultório, criamos o estágio observacional, a faculdade por ter 25 cursos de pós-graduação rodando, todo semestre a gente abre vagas, né, no estágio extracurricular. Isso é estágio extracurricular, ou seja, além da carga horária normal de estágio que tem dentro da matriz curricular, o aluno vai ter a oportunidade de estagiar na nossa pós. Né, você ter contato ali com um dentista formado, né, você passar 6 meses em implante, 6 meses em orto, em prótese, em endo, em harmonização, você já vai amadurecer com mais certeza a sua formação. Você vai terminar o curso já tendo um direcionamento maior de qual área você quer seguir quando você se formar. Isso vai economizar tempo, isso vai economizar dinheiro, né, que a gente sabe que tempo às vezes vale mais do que dinheiro. Com certeza. A gente tem inúmeros cases de alunos que acabaram o curso, né, vieram para a gente fazer a pós-graduação com a gente e passaram 4 meses em ortodontia. Não me identifiquei. Perdeu 4 meses e perdeu um valor de mensalidade. Foi para implante. Passou mais 6 meses em implante. Não era isso que eu queria. Até se encontrar na endodontia. Né, perdeu 1 ano a mais do curso e também muito dinheiro que ele perdeu e deixou de também ganhar no consultório dele. Né? E a gente vê que esse estágio, ele abrevia essas etapas, faz com que você tenha um conhecimento maior, mais aprofundado, você ter contato ali com o dentista, você ouvir um depoimento de um dentista que você está estagiando, você mostrando um pouquinho do dia a dia como é aquela especialidade, faz com que a pessoa amadureça mais rápido. E ela saia da graduação, ela se forme sabendo aonde ela quer atuar. Ela tenha um grau maior de assertividade naquela área que ele quer atuar no consultório dele. Isso aí abrevia sucesso, inclusive profissional, que a gente vê. O tanto que quando o dentista faz uma especialidade, quando ele se forma, o tanto de retorno que ele tem, o investimento que ele tem no consultório dele. Você sabe, hoje em dia, a odontologia, até em comparação com a medicina também, não tem mais clínico geral, não existe mais isso. Né? Todo mundo tem que se especializar. Né? Ninguém consegue ser bom em tudo. Hoje em dia, a competitividade está tão grande no mercado que você tem que ser bom em uma área mesmo e aprofundar naquela área, se especializar, fazer seu mestrado, seu doutorado, curso de atualização, para você ser o melhor naquilo que você faz. Né? Isso aí é que você vê os exemplos que a gente vê no mercado, são as pessoas que conseguem ter notoriedade, ter sucesso profissional. Né? E a odontologia, assim como a medicina, a gente sabe que está afunilando cada vez mais. Essas especialidades, a pessoa tem que seguir mesmo a sua. Hoje em dia é difícil você ter alguém com 2, 3, 4 especialidades, né? E que tenha, assim, um movimento grande no seu consultório. A faculdade pensou nisso aí, criou o estágio observacional. A gente está inovando com outros cursos de especialização que não tinha aqui na região.
parceria com a Uniararas para mestrado. O mestrado, aqui. a faculdade, a gente conseguiu fazer uma parceria com a universidade lá de Araras, lá em São Paulo, e a gente trouxe o mestrado em odontologia para a região. Né? Ou seja, o aluno não tem mais que viajar para... Outro ineditismo, né, Rob? Porque não existe na região um mestrado em odontologia. Né? A gente, em parceria com a Uniararas, a gente conseguiu trazer para cá. Secap é né? O aluno ter essa oportunidade de não ter que se ausentar da sua casa, tem esse transtorno todinho de viagem, etc. E você fazer um mestrado em casa é um diferencial também que a faculdade traz para cá, para a região. Né? Ano que vem tem novos projetos, né, que nós vamos implantar, novos cursos de pós-graduação e quem sabe até uma graduação nova aí vai sair. E associa-se a isso, Jonas, o serviço de imagem oferecido pela faculdade Secap, o Secap Imagem. Você é implantodontista e você conhece. Pô, o melhor tomógrafo do mundo, quando entrou no Brasil, o terceiro local que fez a aquisição foi o Secap. Tinha um em São Paulo, um em Fortaleza, o terceiro veio para a nossa região, veio para o Secap. Quer dizer, um serviço de imagem totalmente diferenciado que a faculdade Secap, através do seu núcleo Secap Imagem, oferece à população. O grande benefício, quem ganha mais com isso é quem está lá na ponta, é a população. Porque a população agora tem, dentro da faculdade, serviços diferenciados também, que podem atendê-la, serviços na área de harmonização, de implantodontia e tal, que pode beneficiá-la quando muitas vezes ela não teria acesso a uma clínica particular. A educação, ela sempre vai ser a libertação, né? Quando a gente dá educação para as pessoas elas podem ter o poder de escolha, né? E acho que isso tudo mostra, né? São 15 anos, não são 15 dias. E aí, Teixeira, coloca lá, aí para a gente poder ver toda essa trajetória resumida que vocês falaram aqui. A gente sabe o quão é importante poder falar, e a gente vê o brilho nos olhos, né, e o entusiasmo de falar o padrão Secap, que de fato é diferente. É diferente, né? É diferenciado. Eu tive na Suíça, João, em 2017, para o lançamento do implante Pure da Straumann. E o slogan do congresso lá na Suíça era exatamente isso aí, ó. Conhecimento, educação é chave. Eu lembrei de você, é a chave que liberta. É a chave que liberta. Liberta literalmente. Você, do ponto de vista social, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de raciocínio. A educação é tudo. Hoje em dia não se concebe. Hoje em dia, a mola mexe, a chave realmente que lhe liberta é a educação. Graças a ela você pode realizar todos os outros seus sonhos. Então vamos. Tá pronto aí, Teixeira? A faculdade Secap nasceu de um sonho, de um idealismo. Tínhamos o ideal de fazer com que a odontologia da nossa região fosse praticada de forma diferente. Sentíamos a grande dificuldade que tinha o cirurgião dentista antes da faculdade Secap, já que aqui a gente considera esse empreendimento como divisor de águas, antes e depois do Secap. Então sentimos a grande dificuldade que tinha o cirurgião dentista para se especializar, se pós-graduar, tinham que viajar, muitas vezes tinham que fixar a residência fora. A maioria dos cursos de pós-graduação na época, eles eram semanais, então a gente acompanhou toda essa saga do nosso cirurgião dentista. E aí veio a ideia de por que não mudar essa realidade? Por que não trabalhar a favor da nossa categoria, a favor da nossa classe? E foi assim que em 2005 iniciamos a edificação do prédio que abrigou o Secap até o ano passado. No dia 5 de setembro de 2007, nós inauguramos essa primeira sede da Faculdade Secap. Para tanto, e para marcar, nós elaboramos o primeiro Congresso Cearense de Odontologia, onde contamos com a participação de mais de 600 profissionais e professores de todo o Brasil, da mais alta categoria, da mais alta estirpe, presentes aqui na nossa região. O Secap, então, passou 2, 3 anos com essa estrutura e após 3 anos entraram os cursos técnicos, quando a gente teve necessidade de mais uma vez expandir os muros do Secap. Crescemos mais 2 andares no Secap. Em 2017 veio a ideia da faculdade. Por que não atribuir essa excelência que a gente lega ao cirurgião dentista ao estudante que está querendo ser um futuro cirurgião dentista?
E foi assim que surgiu a ideia da Faculdade SECAP. 15 anos. 15 anos o que falar do SECAP. Né? Então, assim, SECAP chega no Juazeiro para fazer aquele divisor de água na vida dos dentistas. Né? Então, traz toda a pós-graduação que a gente saía daqui para todos os lugares do Brasil para se especializar com os melhores professores. Tinha que fechar consultório, ficava uns dias fora. E aí vem SECAP trazer isso para dentro da nossa casa. E essa expertise da pós-graduação, ela não poderia culminar em outra coisa que não a formação básica do cirurgião dentista, com a chegada da graduação de odontologia em 2019. Então, em 2019 tivemos a autorização para o nosso curso e começamos as nossas aulas, né, com os nossos alunos em 2020. Então, em 2020 abrimos a primeira turma do curso de graduação de odontologia, coroando toda essa expertise, toda essa excelência que o SECAP já trazia na pós-graduação para os cirurgiões dentistas. Tivemos autorização com nota máxima, nota 5 no MEC, isso nos deixou muito felizes, mas claro, para a gente era tudo muito mais confortável, porque a odontologia é o nosso negócio, então a gente já faz isso há um bom tempo, são 15 anos, não são 15 dias. Né? E outra expertise também da Faculdade SECAP, agora a Faculdade SECAP, eram os cursos técnicos. Então, além das pós-graduações que a gente trabalhava, também tinha os cursos técnicos e, dentre eles, o curso de técnica em radiologia. E, claro, também que a gente precisava dar um passo a mais para esses profissionais que a gente já estava formando de nível técnico. E vem a ideia, né? E vem a possibilidade da gente trazer o tecnólogo em radiologia, que é um curso superior nessa área. E quando foi em 2021, nós conseguimos também a autorização do curso e já estamos com essa turma rodando. Então, Faculdade SECAP, tradição na pós, tradição nos cursos técnicos, firmando cada vez mais essa agora tradição na graduação, na formação desses profissionais, né, na nossa região, o que só engrandece. Engrandece o comércio da região, a economia da região, e isso tudo faz parte de um grande sonho, de um olhar visionário do nosso mantenedor, Dr. John Vasconcelos. Então, tudo que somos e aonde estamos, a gente só tem a agradecer por ele ter dado o primeiro passo. Não estaríamos aonde estamos, não seríamos o que somos, se Dr. John um dia não tivesse vindo lá do Pernambuco para o Juazeiro, tivesse visto essa necessidade, tivesse acreditado nisso e tivesse encontrado todas essas pessoas que também sonharam o mesmo sonho que ele. E hoje a gente está aqui, realizando sonhos e mudando vidas. Estou aqui na Faculdade SECAP desde 2009, quando a gente era ao lado do Medical Center, que lá eu entrei na parte de clínicas e na parte da recepção. Os meus patrões, eles são pessoas maravilhosas, que também, se eu for falar deles, também teria que ter muito mais tempo para falar deles. E sou muito feliz em fazer parte da Faculdade SECAP e me sinto uma pessoa realizada. E agradeço a todos, né, porque os que me conheceram, e agradecer aos meus amigos por ter eles o dia todo, ter eles comigo, fazendo parte dos nossos dia a dias. E agradecer ao Dr. John, doutora Eliane e a todos que fazem parte da família SECAP. Trabalhei no SECAP desde 2008. Minha trajetória lá foi muito boa. Eu só tenho a agradecer a oportunidade que o Dr. John me deu, né, quando cheguei aqui em Juazeiro do Norte, que eu vim de Fortaleza. Então, foi o único trabalho também que eu tive. Quando eu cheguei no SECAP, era só 5 colaboradores, né? E quando você vê hoje o SECAP faculdade, esse tanto de colaborador que tem, e saber que você fez parte lá do comecinho. E assim, eu estou aqui representando os outros colaboradores que também fizeram parte, né, dessa pedrinha, desse castelo que foi construído. Isso é muito importante, né? A gente também lembrar de quem construiu junto com você. E eu tenho certeza que Dr. John é muito grato a quem passou pelo SECAP, a quem deixou sua pedrinha ali no castelo dele, né? Meu esposo sempre fala, né, que aqui é um cartão de visita, né? Aqui é o cartão de visita para a odontologia. Realmente a odontologia cearense, caririense, né? Ela foi muito reconhecida. Só em saber naquele dia que o Dr. John subiu aqui e ele foi eleito cidadão, né, juazeirense, é um orgulho.
quando todo mundo estava aqui e quem estava realmente assim no começo chorou em ver tudo isso aqui, né? É uma emoção muito grande, assim, você vê cada pedrinha que foi construída e que você faz parte dela também, né? Estou falando aqui para vocês hoje, no auditório da nova Faculdade SECAP, cercado de mais de 600 alunos já colocados nos cursos de graduação. É motivo de muita honra, muito orgulho e queremos cada vez mais estar compromissados com o crescimento dessa profissão que é a odontologia. E isso em todas as esferas, seja na graduação, seja na pós-graduação. Nós queremos que nossos profissionais, nossos alunos sejam altamente competitivos no mercado, se sobressaiam e que venham a contribuir mais adiante com essa grande chave que é o conhecimento, formando novas gerações e nos ajudando a deixar um legado para gerações futuras. Muito obrigado. Sem dúvida vocês já viram esse vídeo mais de uma vez, né? Quando foi para liberar, enfim, mas toda vida que vê, lembra, né, de cada etapa. Acho que isso é bem interessante. Acho que o que mais você falou aí foi sonho, legado. Eu acho que isso envaidece mesmo, né? Quando fala, a gente vê que o senhor defende o SECAP porque realmente ama o SECAP, é o SECAP em pessoa. Não tem como não falar do Dr. John e não lembrar do SECAP, né? E vice-versa. Eu acho que isso sela bem, né, o que a gente conversou aqui, mostra que de fato não são só fake news, né, não são só palavras jogadas ao vento, realmente são palavras que comprovam o esforço, uma batalha. Eu acho que esse exemplo que o senhor dá para a sociedade, né, para a odontologia, ele de fato é um exemplo que deve ser seguido, porque a gente vê a prova, né, a gente vê o resultado. Eu acho que o que até Cláudia pontuou aí na fala dela, né, isso de colocar as pessoas que também fizeram parte do processo, que a gente sabe que a gente não consegue fazer nada sozinho. O senhor usa muito a palavra idealismo, né? O idealismo são só jogar ideias. As pessoas, elas têm que comprar a ideia, têm que fazer acontecer, né? Porque ideias jogadas ao vento se tornam apenas ideias. Sem dúvida. A gente precisa realmente executá-las e fazer com que elas se tornem realidade, né? Eu acho que a Faculdade SECAP está aí mostrando que a cada dia que passa quer trazer o melhor para os alunos, para a sociedade, para a comunidade, para os dentistas, porque é uma faculdade que está formando os alunos, que está criando uma rede com os cursos técnicos, porque também são profissionais que estão dentro da odontologia e da área da saúde como um todo, que hoje tem o curso de radiologia, que também é um diferencial para a faculdade, para a região. E como o senhor bem falou, quem mais tende a ganhar com isso tudo é a comunidade e a sociedade. E o Juazeiro, né, por ser essa cidade romeira que abraça todo mundo que aqui chega, eu acho que agradece muito, sem dúvidas. Hoje a gente vê que a faculdade cresce, a região cresce, a cidade cresce, e a tendência é que cresça cada vez mais, e trazendo as novidades, né? Porque acho que a Faculdade SECAP sempre vai ter esse desafio de ser pioneira, né? E a gente até já antecipou aqui a Faculdade SECAP. Hoje, né, eu sou colaborador da Faculdade SECAP, estou junto com o Roberto, com o John, com os outros professores dentro do grupo SECAP, para realmente a gente trazer mais uma novidade. Então hoje a gente está com esse papel, esse desafio de colocar a odontologia digital dentro da faculdade, para que os alunos da graduação e da pós-graduação e dos cursos técnicos possam ter essa visão da odontologia digital, que é um grande diferencial. No sábado passado a gente teve a oportunidade de estar junto com os professores, foi um momento muito bacana, que a gente viu que de fato grandes faculdades, né, a gente até fez algumas leituras de cenários educacionais, e os Estados Unidos sempre se tornam uma referência, a Europa se torna uma referência. A gente vê que eles lá estão começando também a trazer essas novidades, né? Estão com alguns projetos rodando, e traz muito orgulho saber que nós aqui do interior do Ceará também estamos fazendo a nossa parte, estamos contribuindo para que de fato a gente tenha um curso de excelência, uma faculdade de excelência, e mais uma vez a gente possa dizer que o aluno SECAP é um padrão
SECAP, né? Então, em breve a gente vai trazer muitas novidades da Faculdade SECAP. E aqui, até para falar, viu, Teixeira? A gente vai ter um quadro da Faculdade SECAP aqui dentro do podcast, né? Show de Então, bola. Perfeito. isso aí vai ser uma oportunidade para trazer a universidade para a comunidade em si, porque eu acho que esse é o grande papel da universidade, da faculdade, é fazer com que mais pessoas possam ter acesso à informação, porque a educação, ela liberta, né? Então, não adianta nada a gente estar trancado, fechado a 4 muros, pensando, querendo mudar o mundo, se a gente precisa das pessoas para que esse mundo possa mudar, né? A gente, claro, tem que começar, tem que lançar a ideia, mas as pessoas elas têm que ir lá e têm que executar, né? Elas têm que comprar, vestir a camisa, comprar a ideia e fazer com que ao final todo mundo saia vencedor. Eu acho que é muito bom poder ver e confirmar que os exemplos, eles realmente fazem a diferença lá no final. E sem dúvida, Dr. John, saiba que não só para mim, mas para muitos alunos lá, o senhor é um exemplo e os alunos eles enchem o orgulho quando falam que teve a oportunidade de ter contato com o Dr. John. Eu acho que isso é muito envaidecedor, é muito mérito seu também. E sem dúvida você já é um grande legado, você falou em legado, mas você já é um legado, você já deixou sua história e está criando gerações novas, né? Tá aí Bruna, tá aí Roberto, que estão aí com um papel lindo, bacana, que veio para trazer gás, né? Fazer com que os sonhos se tornassem realidade. Eu acho que tudo vem se encaixando e padrão SECAP é padrão SECAP, né? Show de bola. O grupo SECAP hoje tem a faculdade, tem os cursos técnicos, cursos de pós-graduação, tem o SECAP Imagem, que é uma clínica de radiologia que oferece exames de imagem para odontologia. Todos os dentistas conhecem esse serviço. Está abrindo uma unidade no Crato, agora, né? Está abrindo agora no Crato, né? E tem até outras cidades ainda no projeto, ainda para o ano que vem a gente fazer essa expansão, Jonas, também. Então, é muito bom poder falar do SECAP. Hoje me sinto parte da família, de fato, SECAP. Pra gente é um orgulho, Jonas. E sem dúvida a gente vai ter mais oportunidades para vir aqui para conversar. E vai ser muito bom que os alunos possam assistir, né? O podcast também vai ficar... E participar também, né, participar, né? Os alunos vão estar aqui. Essa ideia do quadro aí que a gente vai criar agora da faculdade foi até uma ideia dos alunos, né, que pediram que a gente criasse um podcast da faculdade para trazer, né, tudo de bom que a gente faz dentro da faculdade e mostrar para a sociedade, né, que as pessoas possam acompanhar, possam conhecer um pouquinho mais de perto o trabalho que a gente faz, né, e tudo que a gente puder trazer de novidade para a sociedade, a gente sabe que esse legado fica. Com certeza. Então, a cada 15 dias a gente vai estar aqui, né, trazendo mais da Faculdade SECAP, né, vai ter um momento SECAP dentro do nosso programa. O professor João Paulo aí está encabeçando também a ideia. Então, tem muito a crescer, muito a acrescentar, porque a gente sabe que hoje a comunicação facilita muito, né, as pessoas têm acesso de uma forma muito mais fácil à comunicação e as pessoas precisam saber do que está acontecendo, porque às vezes muitas pessoas tem uma dificuldade de ter acesso a um serviço e tem ali uma instituição de ensino que oferece aquele serviço e a comunidade ganha, o aluno ganha porque vai aprender, o professor ganha porque vai ter em quem colocar ali como exemplo e saiba que todos nós estamos aí com esse papel de realmente transformar a sociedade, porque a gente fica muito se perguntando, né? Eu quero um mundo melhor, eu quero dias melhores, mas a gente tem que fazer o nosso papel de formiguinha, né? Um dia após o outro, mas é esse papel que é fundamental para que a sociedade, de fato, possa ser uma sociedade mais limpa, uma sociedade mais digna de se viver, porque aí os nossos netos vão colher esse mundo melhor, que é o que a gente deseja, tá? Então, desde já, muito obrigado. Tudo que começa acaba, né, Teixeira? Mas eu quero... Infelizmente, né? Eu quero agradecer, né? Obrigado, Dr. John, por ter vindo. A gente adequou aqui o horário para que tudo pudesse acontecer. Obrigado, Roberto, por sempre ser esse cara que apoia, que compra a ideia. Esse cara aqui, ele é diferente, né? É diferente. Então, parabéns, Roberto. Você tem um papel fundamental dentro da faculdade, dentro da vida do Dr. John também. Então, e vice-versa. Assim, e a gente vê, você também é um espelho, a gente vê que é uma pessoa que está ali dedicada, acessível, que quer sempre buscar o melhor, né? Sem perder ali o nível de exigência para que as coisas de fato aconteçam da melhor forma possível, né? Mas eu queria agradecer. Quero que vocês possam se despedir. Aqui tem uma câmerazinha que você pode olhar lá para o pessoal e deixar o seu recado final, tá bom?
Obrigado, Jonas, aí pelas palavras, né? A gente quer agradecer a oportunidade, né, de ter participado aqui do seu quadro, né? Tudo que a gente faz no dia a dia, a gente realmente pensa no melhor para o nosso aluno, no melhor para a comunidade, o melhor para Juazeiro e região, né? A gente realmente, o trabalho, ele não é fácil, não é fácil de maneira nenhuma. A gente tem que, hoje são mais de 100 colaboradores que fazem parte do grupo, né? E a gente tem que realmente tentar extrair o melhor de cada um, né? A essência da excelência que o Dr. João tanto prega, tanto sonhou que a faculdade executasse, a gente realmente tem que tentar extrair isso aí de cada um dos colaboradores, dos professores, e incutir isso dentro dos nossos alunos, né? Para que realmente esses alunos, a gente já sente essa sensação de pertencimento que eles trazem para a faculdade, né? Eles fazem parte, dos alunos mesmo saem fazendo propaganda, saem fazendo indicação, né? A gente vê isso é muito bom, né? Essa contrapartida, a gente vê que a gente está no caminho certo, né? E até mesmo esse quadro novo que a gente vai criar vai ser mais uma oportunidade para a gente divulgar a faculdade, divulgar os serviços e ajudar a população. Jonas, obrigado pela oportunidade. E eu já tinha dado as boas-vindas, né? A gente já começou a executar o projeto digital e que a gente consiga aí desenvolver, trazer novidades para os nossos alunos para enriquecer cada vez mais a formação deles. Obrigado aí pela oportunidade, tá? Em ter trazido um pouquinho mais da história da faculdade para vocês. E tem vestibular, né? Tem vestibular agora, dia 4 de dezembro. Não pode perder a oportunidade. Dia 4 de dezembro, inscrições pelo site da faculdade, né? www.faculdadesecap.edu.br. Inscrição gratuita, tá? A prova vai ser presencial lá no campus da faculdade, então não perca o prazo e se inscreva. Show de bola. E um agradecimento todo especial, Jonas, pelo convite, viu, Jonas, por essa oportunidade da gente divulgar um pouco mais do trabalho e da história da Faculdade Secap. E quero fazer também um agradecimento todo especial aos nossos colegas, pela participação deles na criação e na ascensão da faculdade, pelo apoio que têm nos emprestado durante todos esses anos. Sem esses colegas, eu acho que nós não chegaríamos onde estamos, porque quando criamos o primeiro Congresso Cearense, segundo Congresso Cearense, qualquer movimento inovador que tem na Faculdade Secap, os colegas arregaçam as mangas e correm para nos ajudar. Então, eu acho que isso aí digamos, essa interatividade entre faculdade e a ação dos nossos colegas, eu acho que não tem dinheiro que pague. Isso aí é surreal. Haja vista o seu empenho agora em divulgar a Faculdade Secap, você agora faz parte dessa família, e haja visto que você tem percebido lá, quando você circula na Faculdade Secap, o vestir a camisa que tem os nossos colegas. Então, cada colega daquele ali é mais do que um colaborador, se sente realmente fazendo parte dessa família, que é a família Secap. Então, quero agradecer de forma toda especial aos nossos docentes, aos nossos colegas e aos nossos alunos, futuros dentistas, que estão conosco, abraçando e engrandecendo essa ideia que é a Faculdade Secap. Muito obrigado a todos. Bom, muito obrigado, Roberto. Muito obrigado, Dr. Jonas. Obrigado, pessoal. Fico muito feliz de hoje estar na Faculdade Secap e vestir, né, essa camisa, que é uma camisa de peso. Né? Então, eu quero agradecer você que esteve acompanhando a gente. Vai ficar salvo lá no nosso canal do YouTube e também lá no canal do YouTube da Faculdade Secap. Tá? Então, você, aluno, vai lá, tem muita dica importante, porque o exemplo, ele arrasta. Então, a gente pôde anotar, eu mesmo já anotei aqui alguns trechos, né, da fala de Dr. John, de Dr. Roberto, porque o exemplo de fato contagia. E para finalizar, eu sempre gosto de deixar uma frase, Teixeira, e a frase desse episódio eu vou parafrasear, né, o Raul Seixas, né? Um sonho que se sonha só é apenas um sonho, e um sonho que se sonha junto se torna realidade. Hoje, Faculdade Secap é uma realidade, Padrão Secap é uma realidade. Tá? Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Teixeira. Valeu. Obrigado a você que nos acompanhou. Deixa aí nos comentários. E próxima terça-feira a gente tem mais um episódio que vai ser lançado aqui no nosso canal do YouTube. E daqui a 15 dias já tem o primeiro quadro aí com a Faculdade Secap junto aqui do nosso programa. Tá bom? Muito obrigado. Vamos que vamos. Até a próxima. Valeu.